Aleluia, bom dia irmãos, bom dia irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Nós estamos começando aqui mais um tempo de devocional do nosso jejum de 21 dias, todos os anos, todo semestre nós realizamos aí um jejum por semestre e hoje de fato nós estamos praticamente encerrando as nossas lives desse jejum, desse período de jejum. E o nosso jejum vai se encerrar nesse domingo. Então, de fato, tem sido um tempo muito proveitoso, tem sido um tempo muito glorioso, de muito avanço, de muito crescimento. E eu quero agradecer ao Senhor, reservar esse primeiro momento para nós agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Ele está realizando, tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor está sobre as nossas vidas, o teu cuidado está sobre as nossas vidas, o teu zelo está sobre as nossas vidas. Nós desfrutamos de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós desfrutamos da tua fidelidade para conosco. Eu te peço que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor nos dê um dia cheio de graça, cheio da vida, cheio da unção, que nós possamos ouvir do Senhor, perceber o Senhor e seguir a tua nuvem, seguir as direções do teu Espírito. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, nós estamos no 19º dia do nosso jejum de 21 dias. Como eu disse para vocês, nesse próximo domingo nós vamos ter um culto maravilhoso, poderoso, de testemunhos de tudo aquilo que nós vivenciamos nesse tempo de jejum, nesse tempo de consagração. E eu quero de fato desafiar você a estar lá no nosso culto às 18 horas, a participar, a não ficar de fora, a de fato ouvir da parte de Deus aquilo que Ele tem feito por meio desse jejum na vida dos nossos irmãos, ok? Então, se você tem um testemunho para compartilhar nesse jejum, fala para o seu líder de célula, comunique a ele e de fato ele vai nos passar e a gente vai colocar você no programa de culto para você testemunhar, amém? Bom, hoje, o 19º dia, nós estamos falando sobre a bênção da proteção. Isso mesmo, a bênção da proteção. Durante a semana inteira nós temos compartilhado acerca da história de Abraão, que Abraão foi alguém que ouviu o chamado divino, respondeu ao chamado divino, aceitou o chamado divino, entrou no processo de transformação e ele foi abençoado. Ele, de fato, recebeu das bênçãos de Deus, tanto na eternidade como também no aqui e no agora. E o texto básico que a gente tem usado está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 e ao verso 3, que diz o seguinte: O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o seu nome. Seja você uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente vai ficar com esse texto primeiro para a gente conversando, mas olha que poderoso isso, irmãos. Existe de fato o favor divino sobre a vida de Abraão. E essa bênção divina, esse favor divino, a gente pode classificar ele de duas formas. Primeiro, é uma bênção geral. É uma bênção de Deus que é generalizada. Então, independe se a pessoa faz parte de um grupo específico, mas é uma bênção que é para todos, entendeu? Em Cristo, todos nós somos abençoados. Em Cristo Jesus, todos nós recebemos das bênçãos divinas, mas existe uma bênção que é específica. Essa bênção que é específica
ela é uma bênção para os filhos de Abraão. É quando Deus decide abençoar uma pessoa especificamente, ok? Por quê? Porque são aqueles que estão aliançados, são aqueles que estão vinculados, são aqueles que abraçaram o propósito de Deus. E porque abraçaram o propósito de Deus, existe uma bênção especial para a vida deles. Existe um favor que é especial para a vida deles. Entendeu? Às vezes você olha assim para a sua vida, olha para dentro da sua realidade e vê, nossa, por que aquela pessoa é tão abençoada e eu não sou? Por que aquela pessoa desfruta de tanto favor e eu não sou? É porque, se você parar para analisar, ela deu respostas ao chamado divino. E as respostas que ela deu ao chamado divino destravou as bênçãos de Deus na vida dela. Entendeu? Destravou. Deus falou assim, nossa, ela entendeu, ela respondeu, então ela desfruta da bênção. Então veja, existem bênçãos, existem favores da parte de Deus que serão liberados para a nossa vida à medida que nós nos posicionamos diante do chamado dele, diante daquilo que ele tem na nossa vida, diante de nós. Então nós precisamos corresponder ao chamado divino, corresponder àquilo que ele tem. E aqui uma das bênçãos que a gente percebe na vida de Abraão é que a bênção da proteção está sobre as nossas vidas. Deus decide proteger, ou melhor, Deus protege aqueles a quem ele escolhe, aqueles a quem ele levanta, aqueles que são seus. Então veja, nós estamos nesse mundo, e a Bíblia fala que esse mundo é do maligno. Esse mundo pertence ao maligno. Esse mundo já está destinado à destruição. Nós não temos como salvar esse mundo. A nossa vida aqui, a nossa permanência nesse mundo faz com que a destruição desse mundo meio que seja retardada. Mas nós aqui não conseguimos resolver o problema desse mundo. É por isso que nós estamos mirando a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Entendeu? A Nova Jerusalém é a cidade que Deus está estabelecendo para o seu povo, porque esse mundo aqui já está condenado. E se nós estamos dentro do terreno do inimigo, o que nós precisamos fazer? Precisamos entender que nós estamos preparados para uma guerra, para enfrentar o inimigo. Só que para enfrentar o inimigo, você precisa ter um aval de proteção da parte de Deus. Você precisa enfrentar o inimigo, você precisa de um poder maior do que o inimigo tem, porque senão você vai perder. Se nós formos enfrentar o inimigo com um poder menor, não adianta. Nós precisamos enfrentar o inimigo com um poder maior. Se nós estamos no terreno do inimigo, o que nos garante a vitória é ter um poder maior daquilo que o inimigo tem em mãos. Então, Deus fez exatamente isso com Abraão e com todas as pessoas que de fato o pertencem. Deus garantiu a proteção, Deus garantiu o cuidado, Deus garantiu o zelo, Deus garantiu a entrada e a saída. Então veja, Deus garante que Abraão seria protegido. É isso que nós acabamos de ler. Ele fala o seguinte lá, ó: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. O que é isso? É garantia, é proteção, é cuidado, é zelo divino. Entendeu? Ele precisava de uma garantia, ele precisava de um zelo. A Bíblia fala que Abraão andou peregrinando por aí. E peregrinar, de fato, é algo muito perigoso, porque você um dia está aqui, outro dia está lá. Então você enfrenta diversos problemas. E peregrinando no deserto, você enfrenta animais selváticos, literalmente. Entendeu? Você enfrenta animais que moram no deserto e que, de fato, estão à busca de comida. Abraão está peregrinando no deserto, respondendo ao chamado divino. Agora, quem é que garantiu a proteção de Abraão e da sua casa e da sua família? Foi Deus. Deus garantiu a proteção.
Certa vez Abraão desceu para o Egito, que ele não deveria descer, ele desceu para o Egito. E lá no Egito, ele teve que mentir, porque o pessoal ficou de olho na esposa dele, na Sara, porque ela era muito bonita. E não bastou isso, a Bíblia fala que o faraó pegou Sara para fazer parte das suas mulheres, do seu harém. E Abraão não se posicionou, mentiu, falou que Sara era sua irmã e não sua esposa, entregou Sara para Faraó. E aí qual foi a consequência? A consequência é que Sara ficou presa lá com Faraó e Abraão ficou no Egito. Veja, chamado pela promessa de Deus, estava preso no Egito e a esposa dele estava nas mãos de Faraó. Deus teve que intervir nas circunstâncias, Deus teve que visitar Faraó. E falou: Faraó, você larga essa mulher, solta essa mulher, entendeu? Devolve ela para Abraão, senão eu vou entrar na cena aqui e o negócio vai ficar feio para você. Isso aí são as minhas palavras. Então o que aconteceu? Deus entrou e protegeu a família de Abraão. Protegeu, de fato, a linhagem de Abraão. Protegeu o casamento de Abraão. Então percebe que Deus garante de fato a proteção. Deus garante o cuidado. Deus garante a entrada e a saída. Eu quero dizer para você, uma vez que eu e você aceitamos o chamado divino, Deus faz questão de nos guardar. Deus faz questão de nos proteger. Deus faz questão, de fato, de zelar pela nossa vida para que todo o propósito dele se cumpra, se realize, aconteça na nossa vida. Então, o que eu e você precisamos entender a partir de agora? Eu não preciso ter medo de absolutamente nada. Eu não preciso ter medo de ameaça do inferno. Eu não preciso ter medo de ameaça de pessoas. Eu não preciso ter medo de absolutamente nada. Por quê? A proteção de Deus é sobre mim. O cuidado de Deus é sobre a minha vida. Ah, pastor, mas eu acho que fizeram um trabalho contra mim. Acho que estão jogando magia contra a minha vida. Acho que fizeram simpatia contra a minha vida. Deixa eu dizer algo para você. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Contra Israel não vale encantamento. Contra o povo de Deus, o inimigo não os toca. Quero dizer para você, tem selo de Deus, tem proteção, tem guardas divinos sobre a sua vida. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. O que é isso? É bênção de Deus, é proteção de Deus, é cuidado de Deus. Para a gente encerrar, o Salmo 121 diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá o que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor, presta atenção nisso, é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guarda a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Quero dizer para você, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege. Você está escondido debaixo das mãos do Senhor. Existe um selo e uma proteção divina sobre a sua vida. Você não precisa ter medo. Amém? Quero orar para que essa palavra de fato entre no nosso coração, que ela cresça, que ela frutifique e que de fato nós possamos desfrutar da proteção divina. Amém? Pai, nós te agradecemos por tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu carinho, pelo teu zelo que é sobre as nossas vidas. Nós pedimos que a tua proteção permaneça sobre nós, que nós possamos ver o cuidado e a proteção do Senhor na nossa casa, na nossa família, sobre os nossos filhos,
sobre a nossa posteridade e sobre a nossa vida. É a oração que nós fazemos nesse dia. Obrigado por esse tempo de jejum, que de fato nós possamos encerrar esse jejum domingo, cheio da vida, cheio da unção e cheio da proteção do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe você. Você que é aqui do ABC, eu te vejo domingo no nosso culto. Você que não é, qualquer dia desse a gente aparece por aqui para fazer uma live em nome de Jesus, ok? Beijão no seu coração. Deus te abençoe. Tchau, tchau.